Ok. Essa semana nós vamos entrar agora no último Shabbat do ano. O último Shabbat do ano e Shabbat que vem já é ano que vem. Então, nós estamos agora. Normalmente, o último Shabbat de um mês judaico é, é chamado Shabbat Mevarchim, que ele abençoa o mês seguinte. Então, todo o Shabbat, o último Shabbat do mês, nós fazemos a bênção do mês seguinte, chamado Shabbat Mevarchim. Isso acontece 11 meses durante o ano. O último mês do ano, que é Chodesh Elul, nós não abençoamos e não anunciamos o dia de Rosh Chodesh, que será também o dia de Rosh Hashanah. Já. E qual é o motivo que nós não anunciamos o novo mês nesse Shabbat, que é o último Shabbat do ano judaico, o Shabbat do mês de Elul? Deveríamos anunciar o mês de Tishrei. Por que isso não acontece? Então, na Halachá consta alguns motivos para isso. Um dos motivos é que a pessoa, nós não lembramos, nós não abençoamos o mês para atrapalhar o Satan. Se nós vamos anunciar quando é Rosh Hashanah, nós sabemos que o dia de Rosh Hashanah é o dia que é chamado Din Araba, dia do grande julgamento. Deus julga o ano inteiro, todo o povo de Israel, toda a humanidade, desculpe, não somente todo o povo de Israel. E naquele julgamento vem o Satan para atrapalhar, para acusar o povo de Israel, lembrar nossos pecados. Então, para que ele não saiba quando é Rosh Hashanah, então nós não anunciamos quando vai ser o ano que vem. Nesse Shabbat nós não anunciamos. Esse é um dos motivos. É um pouco essa pergunta. Se Satan tem calendário, sobre isso é uma outra aula. Nós vamos falar sobre. Tem várias coisas que nós fazemos para atrapalhar o Satan. E uma dessas é não anunciamos o mês que vem. Agora, como isso funciona, isso merece uma outra aula, uma outra sikha do Rebbe. Não vamos falar sobre isso hoje. Mas existe a explicação hassídica por que nós não abençoamos esse novo ano. E essa explicação consta no Ayom Yom, que nós vamos ler desse Shabbat. No Ayom Yom desse Shabbat está escrito que o primeiro mês do ano, que é o mês de Tishrei, que ele é chamado Chodesh HaShvi'i, o sétimo mês, porque pela Torá nós contamos os meses a partir de Nissan, na saída do Egito. Esse mês o povo de Israel não abençoa, porque nós não temos a força de abençoar esse mês, porque esse mês inclui todos os meses do ano. Então nós não temos o poder de trazer uma bênção tão forte do Chodesh HaShvi'i, para o sétimo mês. Que ele fala no Ayom Yom que Shvi'i quer dizer sétimo, e também podemos colocar o pontinho no lugar, no outro lado do Shin, fica Svi. Svi quer dizer satisfeito, na linguagem de Saveia, satisfeito. O Amusba Bakol, o mês que ele está satisfeito e repleto de festas. Nós temos festas mais sérias, Rosh Hashanah, temos jejuns de Yom Kippur, temos festas alegres, Sukkot e Simchat Torah. Um mês cheio de festas, é um mês satisfeito, e nós não temos um mês tão elevado espiritualmente, nós não temos o poder de abençoar esse mês. Então, quem abençoa esse mês? Deus próprio abençoa esse mês. E ele que faz a brachá do mês. E com a força dessa bênção de Deus, que ele abençoa esse mês, nós abençoamos os demais 11 meses do ano. Quer dizer, nossa força, onde nós temos o poder e a força de abençoar o mês. Isso através que Hashem abençoa esse sétimo mês, o mês de Tishrei. Com essa força, nós abençoamos os demais 11 meses do ano. E aonde que se encontra a bênção de Deus?
Então isso se encontra, assim falando, assim, tá, quem falou isso aqui foi o Alter Rebbe. Ele falou em nome que ele ouviu do Maggid, do mestre dele, em nome do Baal Shem Tov. Que na verdade nós estamos agora na semana depois do aniversário deles. Esse Shabbat nós tivemos o aniversário do Baal Shem Tov e do Alter Rebbe. Aonde se encontra a bênção divina para esse mês? Na porção que nós vamos ler nesse Shabbat. A porção começa com as palavras Atem nitzavim hayom kulchem. Vocês estão de pé hoje, kulchem, todos juntos. O que quer dizer hoje? Na verdade, a explicação literal do Pasuk está falando da despedida de Moshe Rabbeinu do povo de Israel, dia do falecimento dele, dia 7 de Adar. Mas o Baal Shem Tov ele explica que aqui esse hoje também tem uma outra conotação. Que dia é chamado Hayom, hoje? É o dia de Rosh Hashanah. Como está escrito no livro de Yov, Vayhi Hayom, e veio o dia, quando Deus estava julgando lá em cima, como explica o comentário, como explica o tradutor, o Yonatan Ben-Zuel, Behava Beyoma de Din Araba, é o dia do grande julgamento. É o dia que Deus julga o mundo inteiro, é chamado Hayom, dia de Rosh Hashanah. Então, quando está escrito Atem Nitzavim Hayom, vocês hoje, no dia de Rosh Hashanah, estão parados, firme e forte, para sair vitorioso no julgamento de Rosh Hashanah. E é essa a bênção que Deus dá para o novo ano, Parshat Nitzavim. Atem Nitzavim Hayom Kulchem. Vocês estão parados hoje, firme e forte, para enfrentar o julgamento de Rosh Hashanah e vocês vão sair vitoriosos. Na verdade, Rashi, ele dá uma explicação desse Atem Nitzavim da seguinte forma. Ele falou que na Parashá da semana passada, nós ouvimos, como falamos semana passada, 98 advertências, admoestações e palavras pesadas. Então, quando o povo de Israel ouviu isso aqui de Moshe Rabbeinu, eles ficaram com muito medo. Será? O que vai acontecer conosco? Uma pessoa faz um pecado, olha quantas maldições a gente vai receber. Então, Deus começa a consolar eles. Não se preocupam. Quanto vocês já pecaram por Deus? E olha a vossa situação. Até Nitzavim, vocês estão firmes e fortes. Quer dizer, isso na verdade foi apenas uma preparação, uma advertência para vocês tomarem cuidado. Mas não ficam com medo. Olha que vocês, Nitzavim Hayom, vocês saíram vitoriosos. E assim explica o Baal Shem Tov que até Nitzavim Hayom, vocês estão parados hoje. Isso quer dizer que vocês, no dia de Rosh Hashanah, que é chamado hoje, vocês estão firmes e fortes, vocês vão sair vitoriosos no julgamento. Então, essa bênção de Deus para essa semana, e com essa força, nós abençoamos todos os meses do ano seguinte. Tudo isso aqui recebe a bênção dessa Parashá de Nitzavim, até Nitzavim Hayom. E por isso, todo ano, na semana, no último Shabbat do ano, Shabbat antes de Rosh Hashanah, nós lemos a porção de Nitzavim, porque essa é a benção para Rosh Hashanah, essa é a benção do ano inteiro, e isso traz para nós a força de abençoar um mês, os demais 12 meses do ano. Então, por isso, o Parshat Nitzavim sempre é lida no Shabbat antes de Rosh Hashanah. Mas, além de ser fato, nós saímos vitoriosos, a Torá dá para nós a receita para isso. Vocês querem sair vitoriosos no dia de Rosh Hashanah? Saibam, até Nitzavim Hayom, vocês vão estar firmes e fortes, vitoriosos nesse dia de Rosh Hashanah. Sabe qual a receita? A próxima palavra fala Kulchem, todos vocês, todos juntos. E a Torá começa a numerar 10 tipos de judeus. Roshechem, Shiftechem, o líder de vossas tribos, Ziknechem, os anciões, Beshotrechem, os guardas, Kol Israel, todo o povo de Israel, Tapchem, as crianças, Neshechem, as mulheres, Begercha, os convertidos que tem na sua congregação, Mechotem Beitzecha, desde os lenhadores até os aguadeiros. A Torá enumera
10 tipos de judeus, do mais elevados, que são aqueles que são os líderes da tribo, até os inferiores, que são os aguadeiros e os lenhadores. Todos estão inclusos nessa bênção. Mas a Torá fala kulchem, todos juntos. Se você quer ter a certeza absoluta de sair no dia do julgamento, sair totalmente meritoso, se você quer vencer nesse julgamento e garantir as bênçãos de Deus, tem uma condição, kulchem, todos juntos. Todo o povo de Israel tem que estar unido. Não pode haver divergências entre eles. Essa é a receita para a vitória. Quando o povo de Israel está unido, nada consegue abatê-los. O que abateu o povo de Israel nesses últimos meses não foi um inimigo forte. Nossos inimigos, eles são, perante Deus, são nada. Um pequeno peteleco, nós vimos que acabou com todos eles em alguns segundos. O que abateu o povo de Israel foi a falta de união. Que no momento que existe a união, kulchem, todos juntos, jamais pode acontecer qualquer evento que nós testemunhamos disso aqui. Quando houve realmente divergências, aí é uma fonte onde abre a possibilidade de coisas negativas. Então, se vocês querem sair totalmente vitoriosos no dia de hoje, kulchem, todos juntos, dos líderes até os aguadeiros. Porque o povo de Israel é composto de 10 tipos de judeus, mais elevados a mais baixos. Igual o corpo da pessoa é composto de vários órgãos, desde a cabeça, os braços, o corpo, os pés, e até o dedinho do pé, e até a unha que está no dedinho do pé. Tudo isso faz parte do corpo. E nós não podemos dizer, a cabeça é mais importante. Que Deus nos livre uma pessoa que não tem pés, a cabeça não tem como ir, não tem para onde ir. Se a pessoa não tem mãos, não tem como executar a vontade da cabeça. A cabeça, para ela ter a sua plenitude, ela precisa de todos os órgãos do corpo. Todos eles. Então, para que vocês saiam vitoriosos no dia de Rosh Hashanah, kulchem, vocês têm que estar unidos. Todos são importantes. Os mais inferiores, os aguadeiros e os lenhadores, são muito necessários para os líderes da tribo. Porque se não tiver aguadeiros e lenhadores, o líder da tribo não vai ter água, não vai ter lenha. Então, cada um precisa do outro. O povo de Israel completa um o outro. E essa é a receita para que nós temos o nosso julgamento positivo e a vitória total para o julgamento de Rosh Hashanah, até Nitzavim Hayom, para que vocês sigam firmes e fortes hoje, kulchem. Todos têm que estar juntos, unidos. Isso aqui realmente é a receita, o segredo do povo judeu. A união do povo judeu é que realmente traz a vitória em todos os sentidos e todos os momentos. Então, aqui nós entendemos por que todo ano nós lemos na última semana do ano Parashat Nitzavim. É a bênção para Rosh Hashanah. É a promessa que nós vamos sair vitoriosos no julgamento. No entanto, essa semana nós não lemos só uma parashá. Nós lemos duas parshiot, Nitzavim e Vayelach. Nitzavim e Vayelach. Essa semana temos uma dobradinha, são duas parshiot. Certos anos, como por exemplo ano passado, Nitzavim foi na véspera de Rosh Hashanah, antes de Rosh Hashanah, e Vayelach já é depois de Rosh Hashanah. Entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, 17 e Teshuvah. Mas, e assim, existe uma regra para isso. Pat, Bag, Amelach. Pat, quando que a gente divide essas parashiot em dois? Bag. Bag é 2, 3. Quando Rosh Hashanah cai numa segunda ou numa terça, nós dividimos essa parashá no meio. Nitzavim antes de Rosh Hashanah, Vayelach depois de Rosh Hashanah. Que nos dá os 17 e Teshuvah. Mas, como esse ano Rosh Hashanah cai numa quinta-feira, não numa segunda e terça, automaticamente Yom Kippur vai cair no Shabbat. Automaticamente não tem um Shabbat a mais entre Yom Kippur e Sukkot. Então, Parashat Vayelach foi passado para antes de Rosh Hashanah. Então, essa semana nós lemos Nitzavim junto com Vayelach. Então, na metade dos anos, ou até mais, Nitzavim e Vayelach lido antes de Rosh Hashanah juntos. Nós já entendemos o motivo
porque nós lemos Nitzavim antes de Rosh Hashanah. Mas o que tem a ver que de vez em quando Nitzavim pega um sócio, vai ela para ir junto com ela, antes de Rosh Hashanah? Mas já que isso aqui, mais que a metade dos anos isso ocorre, temos que dizer que existe também uma conexão de Parshat Vayelach com Rosh Hashanah, e não somente Vayelach, junto com Nitzavim, Nitzavim Vayelach, antes de Rosh Hashanah. Qual é a conexão que tem entre essas duas parshiot? Na verdade, se nós vamos olhar essas duas parshiot, nós vamos ver, nós sabemos que o contexto da parashá, cada um tem o seu contexto, mas o assunto da parashá, na verdade, Nitzavim e Vayelach, ambas falam da época, do último dia de Moshe Rabbeinu, da despedida de Moshe Rabbeinu. Vários fatos que aconteceram. Isso está relatado no final de Parashá, da parashá passada, em Nitzavim e Vayelach, de uma forma geral. Mas existem certos assuntos que estão em Nitzavim que não estão em Vayelach. Vayelach está em Nitzavim, tem certas diferenças. Mas quando nós queremos ver a característica específica da parashá, nós vemos o nome da parashá. Porque o nome não é somente a primeira palavra da parashá. O Baal Shem Tov falou isso aqui, o Arizal falou. Cada nome de qualquer coisa simboliza a vitalidade naquilo que daí as letras que dão a vida para ele. Isso em qualquer assunto, principalmente no assunto de Torá, como a porção da semana, no nome se encontra todo o contexto da parashá. Se nós vamos olhar o nome dessas duas parshiot, Nitzavim e Vayelach, nós vamos ver que existe entre elas uma grande diferença. Não somente uma grande diferença, são dois nomes que um é contrário do outro. O que quer dizer Nitzavim? Parado, firme, forte. O que quer dizer Vayelach? Andando. Vayelach Moshe andou. Isso é o contrário. Nitzavim é parado, Vayelach andar. Como nós colocamos essas duas parshiot juntas? Uma é contrária da outra. Uma está falando, olha, o que ensina para nós Nitzavim? Fique parado. Você está vitorioso, saiu do fique parado. O que quer dizer Vayelach? Ande. O que a pessoa tem que fazer? Qual é o ensinamento dessas duas parshiot? Então, para entender isso aqui, vamos entender um outro assunto. Existe um costume que consta no Sefer HaMinhagim, que na véspera de Rosh Hashanah, cada pessoa deve tomar uma boa decisão para incrementar uma mitzvah a mais. Para fazer um embelezamento de uma mitzvah, fazer algo a mais. Não dá para entender. Afinal de contas, todo o trabalho do mês de Elul é para retocar todo o passado da pessoa. Quer dizer, se teve algum erro durante o ano, chega o mês de Elul, o mês de Teshuvah, a pessoa faz Teshuvah, retocou. Então, basta para preparar para Rosh Hashanah, a princípio, que a pessoa retoque todos os seus erros. Chegamos em Rosh Hashanah, estamos na estaca zero. Pronto, melhoramos, não estamos mais. Não, estaca, podemos começar novamente um ano. O que quer dizer? Que na véspera de Rosh Hashanah não basta todo o trabalho que você fez até agora. Se fazer Teshuvah, estudar a Torá mais, etc. Você tem que tomar uma nova decisão para o ano seguinte. Para quê? Porque você precisa melhorar. Você já fez o máximo que você podia. O que você precisa melhorar? Tem uma história interessante que o Rebbe, depois de Simchat Torah, ele fazia Avdalá em público e distribuía do copo dele de vinho para todo mundo que estava participando. Ele ficava até 2, 3 da manhã, até 4 da manhã, distribuindo do copo dele de vinho para todo mundo. E para certas pessoas, além do copo de vinho, o Rebbe dava uma garrafinha de vodka. Normalmente eram pessoas que tinham instituições, os shluchim importantes, alguma coisa assim. O Rebbe dava uma garrafa de vodka para que ele pegasse do Fabrengen e levasse para a cidadezinha dele, onde ele ia, para a terra dele, para Israel, para outro canto. Cada um recebia uma garrafinha para fazer um Fabrengen. Uma das pessoas que recebia anualmente essa garrafinha, e ele ia todo Simchat Torah lá, ele se chamava, está mais vivo, Rabino Perman. Ele tem aqui um bisnetos. Rabino Perman. O que tinha Rabino Perman? Ele era dono da fábrica de matzá
de Kfar Chabad, para onde era feita a matzá, para o mundo inteiro. Então o Rebbe falava para ele que a fábrica de matzá é a fábrica dele, particular do Rebbe. Aquele que trabalhava, ele que ganhava dinheiro, mas o Rebbe falava que é a fábrica dele, e o Rebbe considerava isso uma instituição de Chabad. Então, por isso, toda vez depois de Simchat Torah, ele passava a pegar, o Rebbe dava para uma garrafinha de vodka para a fábrica de matzá. E assim era anualmente. Um ano ele passou na frente do Rebbe, recebeu o vinho e ficou esperando a garrafinha. Nada. O Rebbe não deu. Então ele pensou que o Rebbe esqueceu, alguma coisa assim, não sei se ele pensou isso, mas ele ficou mais parado. Até que empurraram ele, ele foi embora. E ele ficou quebrado, chateado. Todo ano o Rebbe dá, e o Rebbe deu para todo mundo, para todo mundo tinha instituição que ganhava todo ano, o Rebbe não, e para ele o Rebbe não deu. Ficou chateado. Porque que realmente todo mundo ganhou esse ano. Então aquilo foi para ele um chuveiro, como se chama, um chuveiro de água gelada. Ficou? Uma ducha de água gelada. Depende da região que você vê. Às vezes é um chuveiro, às vezes é uma ducha. Por corona, ducha de água fria. E aí, ele, no dia seguinte, ele chegou para o secretário do Rebbe, Rabino Groner, e falou, olha, quem sou eu para me meter nos assuntos do Rebbe? Mas eu fiquei assim, chocado. Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Que eu não mereci esse ano a garrafinha de vodka? Ele ficou assim, meio chocado. E aí, tá bom, o Rebbe Groner falou, eu não sei. Mas eu também não sei, não vou perguntar para o Rebbe por que não deu para ele uma garrafinha. Mas bom, se o Rebbe comentar alguma coisa, eu vou jogar essa pergunta. Aí ele entrou lá, o Rebbe falou uma coisa, falou, olha, já que o Rebbe está falando, o Rabino Perman, ele ficou um pouco assim chocado, porque o Rebbe não deu esse ano a garrafinha de vodka. Ele está perguntando, será que ele fez alguma coisa errada que ele não mereceu esse ano? O Rebbe olhou, ficou muito sério. Ele olhou para o secretário, falou, por que as pessoas têm que se meter nos meus rigores particulares? Aí ele não entendeu mesmo. Então o Rebbe falou o seguinte, todo ano, na véspera de Rosh Hashanah, nós temos que tomar uma boa decisão, acrescentar um rigor a mais no cumprimento de Torá e Mitzvot. O Rebbe é perfeito, o que ele precisa acrescentar mais? Não tem. O Rebbe fala, todo ano eu fico pensando, na véspera de Rosh Hashanah, o que eu posso acrescentar? Alguma coisa? E esse ano, na véspera de Rosh Hashanah, eu pesquei o que eu preciso melhorar. Porque todo ano eu dou uma garrafa de vodka para a fábrica de matzá. Mas vodka Hametz, como eu posso conectar Hametz com matzá? Então o Rebbe falou, esse ano eu decidi que eu vou fazer para mim um rigor a mais. Eu não vou dar uma garrafa de vodka para a fábrica de matzá, porque isso aqui não combina. Então, daqui a gente vê, o Rebbe, com toda a perfeição, ele sempre tinha o que acrescentar no dia, na véspera de Rosh Hashanah. Então, a gente não pode imaginar que um detalhezinho do mínimo do mínimo. Então o Rebbe falou, pensou o ano inteiro, o que ele pode melhorar? A única coisa, como pode ser que ele dá uma garrafinha dessa forma? Então ele mostrou a importância, mais ainda, da fábrica de matzá nos olhos do Rebbe. Mas realmente, o que é essa importância? Que nós devemos tomar uma decisão antes da véspera de Rosh Hashanah? Por que já não basta todo o nosso trabalho no mês de Elul? Então, para explicar isso aqui, vamos ver um detalhe, um passuco da Torá interessante. Nós sabemos que Rosh Hashanah nós não comemoramos Rosh Hashanah no dia que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo no dia 25 de Elul. Rosh Hashanah foi o 6º dia da criação. Foi quando Deus criou Adam Arishon, o primeiro homem. Rosh Hashanah, na verdade, é o aniversário não do mundo, da criação de Adam Arishon, mas como homem, ele é o ponto principal, crucial do mundo. Então, por isso, Rosh Hashanah fica sendo no 6º dia da criação. Depois que Deus criou o homem, foi a última criação dele. Depois teve mais alguns detalhezinhos, como fala porque a voz, mas oficialmente que consta na Torá, Deus criou o homem. Então está escrito, Vayar Elokim et kol asher asa. Deus olhou para o mundo que ele fez. Vehinei tov meod. O mundo está ótimo. Ótimo. Que obra que eu fiz? Ótimo.
sem nenhum defeito. O mundo estava ótimo, sem nenhum defeito. Então aí, ele chamou o mundo de Tov Meod, ótimo, perfeito. O homem foi a última criação. Depois que Deus criou o homem, ele viu toda a obra que ele fez. Estava ótimo. E logo em seguida nós falamos na Torá um outro trecho. Terminou a criação do céu, da terra e de todas as criaturas. E vai Eloquim, vai Eloquim. Depois está escrito vai Eloquim et Yom Hashvi, que Deus abençoou o sétimo dia, que que nesse dia ele descansou de toda a sua obra, Asher bara Eloquim, que Deus criou La'asot para fazer. Parece aqui uma redundância. Deus criou para fazer. Para fazer o quê? Asher bara, Deus descansou da sua obra, que ele criou para fazer. La'asot. O que quer dizer esse La'asot? Está a mais essa palavra aqui na Torá, não tem palavrinhas a mais, não tem erro de versão na Torá. A Torá é perfeita. O que quer dizer esse La'asot? Então, falaram nossos sábios, Deus criou o mundo imperfeito. La'asot, o homem tem que fazer, ele tem que consertar esse mundo. Deus criou esse mundo imperfeito. E o homem tem que consertar o mundo que Deus criou. E tem vários exemplos. Deus criou as frutas cruas, que o homem comer, ele tem que cozinhar. Não dá para comer a fruta crua. Então Deus criou e o homem tem que consertar. O homem nasce sem o Brit Milá, para ele ficar perfeito, tem que fazer o Brit Milá. Muitas coisas nesse mundo, o animal, para a pessoa comer, precisa fazer shkita, depois salgar a carne, muita coisa até. Deus criou o mundo para o homem trabalhar e consertar. Mas não dá para entender. Daqui nós entendemos que o mundo que Deus criou ainda não está completo, é imperfeito. Nós acabamos de falar alguns psukim atrás, que Deus viu toda a sua obra, estava ótimo. E o que aconteceu? De um psukim antes estava ótimo, agora está escrito que o homem tem que consertar. O que quer dizer isso? O que aconteceu aqui? Mas a explicação, tem várias explicações sobre isso. Não vamos entrar em todos os detalhes, porque nós não estamos estudando agora a Parshat Bereshit, mas estamos estudando. Mas o que ele quer dizer para nós é o seguinte: o mundo, na sexta-feira, estava perfeito, completo, não faltava nada, estava tudo ótimo. Quando chegou o Shabat, terminou o céu e a terra. No Shabat, o que acontece? O mundo tem uma elevação espiritual. Tudo sobe de nível. Chegou o Shabat, subiu de nível. Nós estamos um nível a mais. Quando o Shabat não é apenas um descanso físico. É uma elevação espiritual de Deus, do mundo, de todo mundo. Quando chegou um nível do Shabat, esse nível mais elevado, aquilo que estava perfeito na sexta-feira, já não é mais perfeito. Para sexta-feira estava muito bom. Mas quando chega a Shabat, então nós começamos a ver o mundo não está perfeito. Precisamos consertar. O que quer dizer não está perfeito? Para o nível que nós chegamos, isso não é suficiente. A pessoa começa a comer kasher. Eu vou comer uma lista desbotada, sei lá. Vai comer alguma coisa que é kasher, assim, de último. Está muito bom, ele veio do nada, está começando. Mas depois que ele começa a melhorar, ele chega no nível que ele tem que melhorar, pintar um pouquinho a lista dele para ficar um pouco melhor. Não ficar. Por quê? Porque em relação ao nível que eu estava antes, perfeito. Mas no nível que eu cheguei agora, aquilo que para mim era perfeito antes, agora está faltando, está falhando, não é mais perfeito. Então, em relação à sexta-feira, o mundo estava tov meod, estava ótimo. Chegou Shabbat, letaken, lá só, precisamos consertar o mundo. Porque nós chegamos ao nível superior e nós estamos realmente ao nível a mais. Quando Deus criou o mundo, naquele primeiro ano, aquele primeiro Rosh Hashanah, quando ele criou o homem, está escrito que ele trouxe uma luz divina muito forte. Ele criou o mundo com 10 ditos. Esses 10 ditos são a alma do mundo. Constantemente eles estão criando o mundo, é a alma do mundo. O mundo é o grande corpo.
Que nem falam nossos sábios no Tratado de Brachot, da mesma forma que a nossa alma preenche o corpo. Assim também Deus preenche o mundo. O mundo é um grande corpo. E Deus colocou a alma no mundo, no momento da criação. Quando Deus criou o mundo, ele falou 10 ditos e criou o mundo. Esses 10 ditos é a alma do mundo. Até uma pedra tem alma, que nem falou Arizal. A vitalidade de Deus que está falando e criando esse mundo. Essa vida que Deus colocou no mundo teve duração, teve prazo de validade, por 1 ano. Deus criou o mundo somente por 1 ano. Na véspera de Rosh Hashanah, do ano 2, toda a vitalidade que dava existência para o mundo voltou às alturas. Para que o mundo continuasse a existir, tem que vir Rosh Hashanah, e Deus tem que mandar uma nova vida para esse mundo. Só que nas primeiras 26 gerações, essa vitalidade era renovada automaticamente. Tinha um tipo de um contrato que era renovação automática. O homem não precisava, está atrasado, o homem não precisava realmente fazer nada, era automático, porque não tinha a Torá, não tinha a mitzvot. A partir do momento que recebemos a Torá, para nós trazermos essa nova luz para o mundo, precisamos do toque do shofar. É no momento do toque do shofar que nós trazemos uma novidade para o mundo, como está escrito, Tiku b'chodesh shofar, toque shofar no chodesh, no mês, mas chodesh quer dizer chidush, a novidade. A cada ano é renovado, Deus faz um novo contrato por ano, traz uma nova vitalidade com prazo de 1 ano. Hoje em dia já não é mais renovação automática, depende do nosso toque do shofar. Então, cada ano Deus renova. Fala o Alter Rebbe, no Tânia, capítulo 14 de Geret HaKodesh. Para que Deus precisa renovar essa vitalidade? É a mesma coisa todo ano. Dá um starter e continua tudo igual. Por que precisa renovar? Fala o Alter Rebbe. Não pense que a cada ano desce a mesma vitalidade do ano passado. A cada ano vem uma vida nova e mais elevada para o mundo. Sendo que esse ano nós vamos receber um nível 5.785 vezes maior do que no primeiro ano. Porque a cada ano ele tem uma elevação. A vitalidade que nós vamos receber esse ano não tem comparação com aquilo que nós recebemos no ano passado. A cada ano nós temos uma elevação espiritual. A cada ano essa nova vida que vem para o ano, ela vem dosada com poder a mais. E por isso, o nosso trabalho do ano passado foi perfeito. Chegamos no mês de Elul, tudo que nós erramos, nós consertamos o mês de Elul. Fizemos chuva, a Melach Bassadeh, o rei está no campo. Chegamos véspera de Rosh Hashanah, estamos perfeitos. Mas amanhã, Rosh Hashanah, vai surgir uma vida mais elevada. Nós vamos ter um upgrade, o mundo inteiro vai se elevar. Tudo que era perfeito na véspera de Rosh Hashanah, ano que vem já é imperfeito. Porque você está num nível maior. Então você tem que melhorar a tua conduta. Aquilo que você teve no ano passado estava muito bom para o ano passado. Mas para esse ano não basta. Você tem que ter um novo rigor, o embelezamento de uma mitzvah. Você tem que melhorar um pouquinho, que você vai subir de nível. E por isso nós temos a obrigação de toda a véspera de Rosh Hashanah tomar uma boa decisão. Porque nós vamos melhorar, estamos crescendo. Crescendo, então não basta realmente a nossa conduta quando a gente era um pouco mais infantil. Uma criancinha pequena, que ele faz a primeira vez a brachá, baruch, atah, então ele conseguiu, parabéns. Agora você vai falar, o marmanjão vai fazer bar mitzvah, vai falar baruch, atah, bater palma, você já tem que saber isso aqui. Desde você tinha 5 anos de idade, não agora que você vai fazer bar mitzvah. Para você, nós estamos exigindo muito mais. Quando chega um novo ano, nós exigimos muito mais para você esse ano do que foi ano passado. Então, por isso, nós temos que tomar uma boa decisão na véspera de Rosh Hashanah. Agora nós vamos entender porque a Parashá, antes de Rosh Hashanah, na maioria dos anos, não a maioria, pelo menos a metade, não é somente Nitzavim. Nitzavim a gente já viu. É Nitzavim Vayeilach. Fala para nós o seguinte, Nitzavim, firme e forte, fique parado. Aquilo que você conseguiu até hoje, fique firme, não abra mão. Você tem que continuar mantendo isso aqui de uma forma firme até o fim.
Mas agora que você vai entrar no novo ano, você tem que andar, você tem que progredir. Está muito bom aquilo que você conseguiu, mas agora não basta Nitzavim. Não basta ficar parado. Ande, você tem que progredir. Você não pode ficar parado. Hassidut nos explica, baseado no versículo que está escrito, que nós vimos na Haftarah, de Hanukkah, de Parashat Belotcha, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. Está escrito que Deus vai colocar seres andantes entre esses seres estáticos. Quem são os seres andantes? E quem são os seres estáticos? O Hassidut explica que os seres estáticos são os anjos. Que eles fazem tudo perfeito, mas eles estão sempre parados. Não tem como progredir. Porque um anjo ele tem uma missão. Essa missão é fixa desde o momento que ele foi criado até o último momento da existência dele. Eles são chamados Omdim. Omdim quer dizer estáticos, estão parados, eles não andam. Porque eles são robôs. Um robô não consegue progredir. Para isso ele foi preparado, para isso ele foi realmente destinado, programado para isso. E não tem como melhorar. É isso que ele vai fazer. Não vai fazer melhor, não vai fazer pior. Isso são os anjos, eles são seres estáticos. Me'alchim, quem são os seres andantes, é o ser humano. O ser humano, apesar que ele se comporta nem sempre no nível dos anjos, normalmente eles não se comportam igual um anjinho. Às vezes eles fazem coisinhas erradas, mas eles são andantes. Eles estão sempre progredindo, estão sempre melhorando, estão sempre realmente aperfeiçoando. E se ele errou, pode ser que ele errou, ele faz chuva, ele volta a crescer. A coisa funciona, realmente é uma coisa, um trabalho que vai constantemente, ele está sempre progredindo. Isso quer dizer mehalchim, andantes. Então isso quer dizer nitzavim, o trabalho que você fez até hoje, ano passado, tudo que você conseguiu alcançar, no mês de luz você retocou, nitzavim. Você chegou, ficou firme, forte, você vai ganhar, nitzavim, ayom. Vocês estão firmes, voltam no julgamento de Rosh Hashanah, vocês vão sair vitoriosos, porque nitzavim, vocês fizeram tudo o que precisava fazer. Bom menino, realmente merece um ano bom. Mas agora nós estamos se preparando para o novo ano, não basta nitzavim. Vai aí lá, tem que progredir. Não basta estar no mesmo estado que você estava no ano passado. Vai aí lá, você tem que progredir. E assim tem que ser a vida do ser humano. No Yom Yom ele fala o que é uma vantagem espiritualmente, o contrário, o que é uma vantagem física materialmente, é uma desvantagem espiritualmente. O que é uma desvantagem física, é uma vantagem espiritualmente. Fisicamente, a pessoa tem que estar sempre, a Mishnah nos diz em Pirkei Avot, Eizeu Ashir, quem é a pessoa rica, Hasamer Bechalko, ele está contente com o que ele tem. Baruch Hashem, não precisa mais. Pode ser que não tenha 1 milhão, pode ser que não tenha 1 bilhão, pode ser que não tenha nem 100 mil, pode ser que não tenha nem 10 mil. Mas se ele está contente com aquilo que ele tem, ele é chamado Ashir, pessoa rica. Eizeu Ashir, Hasamer Bechalko. Uma pessoa que é ganancioso, então a vantagem, a pessoa está contente com o que ele tem. A desvantagem, a pessoa que é gananciosa, que é sempre mais, mais, mais. Então ele não tem vida. Ele nunca está contente. A vida dele está sempre correndo atrás de algo que nunca vai alcançar, porque está escrito aquele que tem 100, ele quer 200, que ele quer 200, quer 400, ele está querendo sempre mais. Ele tem um apartamento de 300 metros quadrados, ele quer um de 500, ele tem um carro sei lá de quando, que é um de 2030, porque ele vai pegar um velho? É assim por diante, a nossa vida inteira. Ele tá aqui, e o vizinho comprou uma coisa melhor, tem que ter um celular igual dele, não tem dúvida. Ele está sempre querendo. Essa é a maior desvantagem que pode ter um ser humano, a ganância. Isso no lado material. Lado espiritual, justamente o contrário. Uma pessoa que está contente com aquilo que ele tem, espiritualmente, ele está destinado a cair. Ele está sempre contente. Uma pessoa que está sempre descontente, está querendo sempre mais, ele vai ter uma vida vitoriosa. E nós vemos justamente o contrário. Você pede no dia, olha, vamos colocar tefilim. Para mim, você está falando, eu sou um bom judeu de coração. Ou você fala uma pessoa, olha, você precisa rezar com mais cabeça. Imagina, eu faço isso. Meu tio-avô era bisavô, era o rabino daquela sinagoga. Meu avô fundou a sinagoga do Rádio da Graça. Deve ter mais 500 pessoas que fundaram aquela sinagoga. Então, e assim por diante. E a pessoa está sempre querendo, está sempre na melhor forma, está sempre crescendo. Para mim, já basta onde eu estou. Eu já estou realmente, já cheguei no máximo
que eu posso fazer. Não quero. Agora, quando se fala em assuntos materiais, ele nunca está no máximo. Pode sempre mais um pouquinho. Então, vem ensinar para nós a Parashá em assuntos espirituais. Não basta Nitzavim. Olha, até hoje você chegou a muita coisa, mas não basta. Tem que ser Vayela, você tem que progredir, você tem que melhorar, você tem que crescer. E espiritualmente, principalmente quando está chegando no Rosh Hashanah, você tem que crescer. Então, essas são as duas partes que nós demos antes do Rosh Hashanah, cada um mostrando para nós a maneira, a sua conduta ideal para o Rosh Hashanah. Por um lado, Nitzavim, a pessoa tem que estar todo mundo unido, todos juntos, e a Torá nos promete, Nitzavim, nós vamos sair vitoriosos no julgamento, e isso tudo pela nossa firmeza que nós temos em assuntos de judaicos, etc. Por outro lado, temos Vayela, temos que sempre progredir, sempre receber sobre si um aperfeiçoamento a mais para o ano que vem. E isso vai causar que realmente nos assuntos mundanos também ele vai ter essa conduta. No momento que a pessoa está sempre disposta a progredir, então espiritualmente é assim a situação dele, então Deus também vai garantir isso para ele materialmente. No momento que você se garante espiritualmente, está disposto a progredir, Deus também vai te dar o progresso em assuntos materiais, em assuntos mundanos. E mais ainda, o progresso em assuntos materiais depende do progresso espiritual. Que quando a pessoa que progride espiritualmente, ele consegue enxergar o mundo de uma forma diferente. Então ele só vê luz nesse mundo, ele não vê escuridão. Então automaticamente ele consegue ver o lado positivo de cada coisa, e isso faz que ele realmente chegue a um progresso muito maior em assuntos mundanos também, porque ele já não tem mais medo nos assuntos, ele tem bitachon, ele tem confiança em Hashem. Então, automaticamente, quando a pessoa tem pensamento positivo, ele atrai sobre si todas as materiais. Então, esse é o segredo também para Rosh Hashanah, para a pessoa garantir um Ketivah V'Chatimah Tovah, um ano bom, um ano abençoado em todos os assuntos, no momento que ele toma uma boa decisão em progredir espiritualmente, e quer crescer espiritualmente, automaticamente ele atrai sobre si todas as bênçãos divinas e garante um Ketivah V'Chatimah Tovah, Shana Tovah Metukah, um ano bom e doce. E principalmente ele traz sobre si uma geulá, uma redenção particular em todos os seus assuntos. Ele se liberta de tudo aquilo que atrapalha ele. E quando cada Yehudi traz para si uma geulá particular, isso se soma em todo o povo judeu, uma geulá total e completa, que isso vai fazer que a vinda de Mashiach não vai precisar ser uma novidade no mundo, apenas vai revelar aquilo que já existe. Quando cada um já tomou a decisão de ele trazer para si uma redenção particular, sair de todos os seus problemas, automaticamente Mashiach vai se revelar. Isso que é Geulah, isso que é Mashiach, que possamos ainda, antes do último Shabbat do ano, antes de hoje, antes de dormir, nós já possamos ter conosco o Mashiach Tzidkeinu e vai mostrar para nós, Nitzavim, se está por causa que vocês estavam firmes em toda a época do exílio, que o povo de Israel se manteve firme, com alto sacrifício para manter o judaísmo, por mais que eles foram perseguidos, por mais que eles tiveram dificuldades, mas mesmo assim o povo sempre se manteve firme. Deus vai nos fazer progredir com uma nova época, a época de Geulah total e completa com Mashiach Tzidkeinu, que seja imediatamente para todos nós. Amém. Amém. Shkuya Rabino. Muito bom. Bom. Tivá v'chatimá tová, shana tová u'metukah.